Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa classe de integração e hoje a gente vai dar a aula número 1. A aula número 1 ela fala sobre a pessoa de Jesus Cristo, o único caminho para Deus. Eu estou aqui com a minha apostila, quem tiver pode acompanhar um pouco por aqui também, apesar da aula ser resumida aqui na internet, tá ok? Bom, você já deve ter ouvido falar de alguém, de um amigo ou na rua, de que todos os caminhos levam a Deus. Você acredita nisso? Bom, nós não acreditamos nisso. E por que não? Porque para a gente saber qual caminho leva a Deus, a gente tem que entender qual é o nosso problema em relação a Deus. Não é verdade? E qual é o problema? O problema é que o homem, desde o Jardim do Éden, ele foi afastado de Deus, afastado pelo pecado. O pecado entrou por um homem, Adão, não é isso? Adão e Eva, no Jardim do Éden, desobedeceram, o pecado entrou no homem ali, e esse pecado afastou o homem de Deus. E por que afastou? Porque Deus ele é santo, ele é justo, Deus ele é perfeito, e o pecado é algo que ofende totalmente a natureza de Deus. Não existe a possibilidade humana de chegar perto de Deus com esse pecado que existe em nós. Então era preciso que alguma coisa acontecesse para fazer essa ponte de novo, para poder restaurar essa comunhão, para trazer o homem de volta ao seu Deus, Deus que o criou, não é verdade? Então o homem separado perdeu a comunhão com Deus. Deus mesmo foi providenciando meios para poder continuar falando com o homem, para poder continuar se relacionando com o homem, e o homem, com a sua natureza pecaminosa, sempre se afastou de Deus. Na verdade, o mal está em nós de uma forma tão grande que, se depender de nós, a gente sempre diz não para Deus. A gente nunca escolhe Deus. Ainda que a gente faça isso com palavras, mas as nossas atitudes sempre vão ofender a Deus. A nossa natureza pecaminosa ofende a Deus. Então, se não for Deus trazendo a gente para perto, a gente nunca escolhe Deus. Não existe homem bom. A gente pode fazer coisas boas, porque existe uma coisa sobre o homem chamado graça comum. E por conta disso, a gente pode até fazer coisas boas, mas nós não somos bons, nós somos maus. Então, a partir desse entendimento, a gente consegue pensar que realmente era preciso que algo acontecesse para que a gente fosse, essa comunhão com Deus fosse restabelecida, esse contato com Deus. E é aí que Deus vem com um plano, grande plano, maravilhoso plano, um plano maior, de Ele mesmo se entregar, Ele entregar a sua própria vida por nós, para poder restabelecer essa comunhão novamente. E o que Deus faz? Ele se entregou. Através do seu próprio Filho, Jesus Cristo, Ele se entregou por nós, padeceu por nós, passou coisas que todos nós passamos, enfrentou tudo que a gente enfrenta, sofreu, sentiu dores, angústias, foi tentado, mas em momento nenhum ele pecou. E no final, entregou a sua própria vida, derramou o seu próprio sangue, e esse sangue, o único sangue que poderia fazer isso, foi derramado. E assim, o véu que separava o homem de Deus foi rasgado. E agora, essa comunhão foi restabelecida. Então, o único caminho que pode nos levar a Deus é Jesus Cristo, seu Filho, que é também Deus, uma das pessoas da Trindade. A própria palavra fala em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não é que ninguém vá, é ninguém vem. Tem que ser por mim, falou Jesus. Se não for por mim,
Não existe um outro caminho até Jesus. Perdão, até Deus. E a gente pode falar algumas coisas muito bacanas também a respeito de Jesus, para a gente poder entender quem ele foi, o que ele fez, o que aconteceu com ele. Vamos entender um pouco sobre a vida de Jesus aqui nessa terra. Primeira coisa, a gente tem que entender que ele é Deus e que ele sempre existiu. A Bíblia fala em João 1, de 1 a 3, o seguinte: no princípio era o Verbo, em alguns lugares vai estar escrito era a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada teria sido feito sem ele. Ele estava com Deus, ele era Deus, desde sempre, ele sempre foi. Outra coisa que precisamos entender é que ele se fez homem, 100% homem. Jesus era 100% Deus, mas era também 100% homem. Tudo aquilo que eu passo, tudo aquilo que eu sofro, tudo aquilo que eu sinto na minha carne, na minha pele, Jesus também passou, ele também sofreu. A palavra diz em 1 João 4,2, Jesus, sendo Deus eterno, deixou sua habitação divina e veio habitar entre nós. E a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua divindade. Ele colocou todo o seu direito de Deus, de filho, de lado, para se colocar como um simples mortal, como a mim e como a você, para poder então sofrer tudo que nós sofremos e morrer como nós também morremos. A vida de Cristo aqui nessa terra, ela foi perfeita e irrepreensível. Jesus sofreu tudo isso e nunca pecou. A palavra diz, em 1 Pedro 2,22, ele não cometeu pecado, nem de sua boca se achou engano. Ele foi perfeito em todo o tempo que ele andou aqui nesse mundo. A palavra também diz que o serviço de Deus foi algo assim grandioso. O serviço de Jesus aqui na terra foi algo muito grande. Ela fala em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele, além de ter passado tudo que nós passamos sendo homem, ele operou coisas que nenhum homem natural por ele mesmo poderia fazer, provando mais uma vez que ele era Deus. Jesus curou enfermos, andou sobre as águas, operou milagres maravilhosos, muito acima da ciência do seu tempo, coisa que a ciência na ocasião não poderia fazer. Ele quebrou paradigmas, andou com os mais pobres, se relacionou com os mais miseráveis, apesar de ser Deus, deixando aí então um ensinamento muito importante para a gente, de humildade, de simplicidade, quebrou paradigmas tremendos de sua época e nos deixou muitos ensinamentos. Outra coisa muito interessante também sobre Jesus é que Jesus não morreu à toa, ele morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. A partir desse momento, todos aqueles que o reconhecem, que confessam com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, essas pessoas recebem a sua salvação. Então, a salvação é um trabalho de Deus, que Cristo fez por nós. Não é algo que eu conquisto, Ele conquistou para mim. Se eu confesso com a minha boca que Cristo é o Senhor, que aquele sacrifício realmente foi verdadeiro, teve validade, que eu creio nisso e que eu confesso isso para o mundo, é a partir daí que eu me torno um filho de Deus e recebo minha salvação. Então, antes disso, eu era apenas uma criatura de Deus, eu fui criado por Deus. Esse relacionamento foi quebrado. E agora, através de Jesus, eu me torno filho, fazendo parte da família de Deus, como é a aula, se eu não me engano, número 8
da nossa apostila de integração. Bom, Jesus morreu, se entregou por mim e por você. Depois disso, ele ressuscitou. E além de ter ressuscitado, ele foi exaltado por Deus. Agora, ele começou a reinar com toda a glória, com toda a majestade, ao lado de Deus, naquele lugar que sempre foi dele. E a Bíblia diz, em Filipenses 2, 5, 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que coisa maravilhosa. Precisamos confessar esse nome. Se você ainda não fez isso, faça enquanto há tempo, porque um dia toda língua vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. O nosso papel é fazer isso aqui na terra, reconhecer que Ele é o Senhor aqui na terra e fazer parte de sua família. E por final, para a gente terminar a nossa aula, a gente tem que falar daquilo que é a coisa mais importante de todas, é que Ele voltará. Um dia, Ele vai vir nos buscar a mim, buscar a você, que agora faz parte dessa família, da família de Cristo, que nós chamamos de a igreja, a sua igreja. Lá em Mateus 24, 30 diz então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Olha, se existe uma certeza que a gente pode ter, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, é que um dia Jesus vai voltar. Nesse grande dia eu quero estar com Ele. E você? Quer estar com Ele também? Espero que sim. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem ligados. Até semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau.